Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karen, sejam bem-vindos ao Certamente. Vocês estão no conteúdo de cinemática e hoje eu vou ensinar para vocês velocidade. Certamente. Velocidade é um conceito importantíssimo para a mecânica clássica, pois foi a partir dele que os físicos puderam desenvolver os seus estudos sobre o movimento dos corpos. Então, como a gente define velocidade? Velocidade é a relação existente entre o deslocamento de um corpo em um determinado tempo. Ou seja, velocidade é considerada uma grandeza que mede o quão rápido um corpo se desloca. Essa grandeza, ela é uma grandeza vetorial, ou seja, a velocidade precisa de um módulo, que é um valor numérico, uma direção, está na vertical, está na horizontal, está na diagonal, e também um sentido, se está para a esquerda, se está para a direita, se está para cima, se está para baixo. Então, se ela é uma grandeza vetorial, ela tem uma notação, né? Como que eu escrevo o vetor velocidade? O vetor velocidade eu expresso da seguinte maneira. Eu faço um Vzinho com uma setinha em cima. Pronto, assim é a notação do vetor velocidade. A velocidade, ela tem uma unidade de medida, certo? Qual é essa unidade de medida? A gente usa muito quilômetros por hora e metros por segundo. Quilômetros por hora vocês podem observar no painel do carro, né? Você está pilotando o carro e ele está numa velocidade de 40 km por hora. Você está numa rodovia e tem um limite de velocidade, 60 km por hora. Só que o metros por segundo, que é a unidade padrão do sistema internacional. Como eu faço a conversão, então, da unidade metros por segundo para quilômetros por hora? Vamos entender. Por exemplo, e meu apagador vai acabar caindo aqui, tá bom? 1 quilômetro por hora é igual a quanto? Quantos metros eu tenho em 1 quilômetro? Eu tenho 1000 metros. E quantos segundos eu tenho em 1 hora? Eu tenho 3600 segundos, certo? Agora vamos ver quanto que equivale, como é que eu posso dizer? Quanto equivale 1 metro por segundo se eu quiser fazer uma conversão, né? Se eu tenho, por exemplo, 1 metro por segundo, como eu sei quantos quilômetros por hora é 1 metro por segundo? Vamos entender. Eu passo, né? Se eu quero saber quanto é só 1 metro por segundo, eu passo essa fração aqui para cá, dividindo 1 km por hora. Então, 1 km por hora dividido por essa fração aqui. E isso é igual a 1 metro por segundo, certo? Agora, vamos simplificar essa fração? Eu tenho 2 zeros no numerador e 2 zeros no denominador, então eu vou cortar. Então, como que eu faço a divisão de uma fração por outra? Eu faço a primeira vezes o inverso da segunda. Então, aqui, quilômetro por hora vezes o inverso da segunda, 36 décimos. E isso é igual a 1 metro por segundo. Ou seja, como que 36 dividido por 10 é 3,6. Então, 1 metro por segundo é igual a 3,6 quilômetros por hora. Então, por exemplo, eu dou que a velocidade é 20 metros por segundo e peço a conversão, né, dela para quilômetros por hora. O que eu faço? Eu tenho que multiplicar 20 por 3,6. Então, 20 vezes 3,6. Aqui, né? 2, 7, 1 vírgula.
Então, 20 metros por segundo equivalem a 72 quilômetros por hora. Então, 20 metros por segundo é igual a 72 quilômetros por hora. Agora, se tivesse me dado, essa grandeza, a velocidade em quilômetros por hora, para eu descobrir em metros por segundo, era só eu fazer o inverso, dividir 72 quilômetros por hora por 3,6. E aí eu encontraria 20 metros por segundo. Beleza? O estudo da velocidade, ele é dividido em velocidade média e velocidade instantânea. Vamos entender melhor, então, como funciona o estudo da velocidade média? Velocidade média indica o quão rápido um corpo se desloca em um intervalo de tempo médio, e ela é dada pela seguinte razão. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. ΔS significa intervalo, o deslocamento, intervalo de deslocamento. E ΔT significa intervalo de tempo. Como eu calculo o ΔS? ΔS é calculado pela posição final menos a posição inicial. E ΔT também, tempo final menos tempo inicial. O que isso significa? Significa que em um gráfico de deslocamento por tempo, velocidade média vai ser o coeficiente angular da reta gerada. Agora vamos entender como a gente calcula a velocidade média através de um exemplo. Então segue o enunciado na tela. FGV. Numa corrida de Fórmula 1, a volta mais rápida foi feita em 1 minuto e 20 segundos, a uma velocidade média de 180 km por hora. Pode-se afirmar que o comprimento da pista em metros é de... No enunciado, foi nos dado então a velocidade média e o intervalo de tempo ΔT. E quer que a gente diga o comprimento da pista. Então, o comprimento da pista, nesse caso, será o intervalo de deslocamento, o ΔS. Então, para a gente solucionar uma questão dessas, primeiro a gente tem que analisar o que a gente já tem e o que a gente tem que descobrir. Então, vamos lá, vamos anotar os dados que a gente já tem, que são velocidade média, que é igual a 180 km por hora. Nós temos o ΔT, que é 1 minuto e 20 segundos, e o ΔS é o que a gente tem que descobrir. Só que o enunciado pede esse ΔS em metros, então convém que a gente converter essa velocidade que está em quilômetros por hora para metros por segundo e o ΔT para segundos, que aí a gente já acha o ΔS em metros. Então vamos lá? Para converter quilômetro por hora para metros por segundo, eu tenho que dividir esse valor por 3,6. Então vamos lá. 180 dividido por 3,6, que é 1.800 dividido por 36. 180 dividido por 36, 5. Dá 180, sobra 0. Esse 0 aqui eu passo para o quociente. Então, 180 km por hora é a mesma coisa que 50 metros por segundo. E aqui o ΔT, 1 minuto e 20 segundos. 1 minuto tem 60 segundos, mais 20 segundos, 80 segundos. Agora a gente vai substituir esses valores na fórmula. Então, velocidade média 50 é igual a ΔS, que é o que a gente tem que descobrir, sobre ΔT, que é 80. Então, ΔS será 50 vezes 80. Isso aqui, então, será 4.000 metros, certo? Então, essa aqui é a alternativa correta. Beleza. A velocidade média também pode ser dividida entre velocidade média escalar e velocidade média vetorial. Vamos entender primeiro como a gente
analisa o que é a velocidade média escalar. Em problemas elementares, em que um corpo se desloca em apenas uma direção e sentido, nós podemos tratar a velocidade como uma grandeza escalar. O que é uma grandeza escalar? É aquela que, para fazer sentido, para ser considerada uma grandeza física, eu posso ter apenas o seu módulo, o seu valor numérico e sua unidade de medida. Por exemplo, massa. Se eu digo que algo pesa 7 quilos, para isso fazer sentido, para isso ser considerado uma grandeza física, para a gente calcular, eu não preciso dizer se pesa 7 quilos horizontalmente, se pesa 7 quilos verticalmente, se é para a esquerda, se é para a direita. Não, a gente não precisa disso. 7 quilos. Pronto, acabou. Então, quando eu tenho casos em que um corpo se desloca na mesma direção e sentido, a minha velocidade é considerada uma grandeza escalar, certo? E ela também é expressa da seguinte maneira: a velocidade será o espaço total sobre o intervalo de tempo. Vamos entender melhor como a gente calcula essa velocidade média escalar através de um exemplo. Então segue o enunciado na tela. Um carro percorreu a metade de uma estrada viajando a 30 km por hora e a outra metade da estrada a 60 km por hora. Sua velocidade média no percurso total foi em km por hora de... Então vamos solucionar esse problema. A gente sabe que o tempo total, ou seja, o ΔT, é o tempo que o carro levou para percorrer uma metade da pista, somado ao tempo que o carro gastou para percorrer a outra metade da pista. Então, o primeiro intervalo de tempo eu vou chamar de T1 e o segundo intervalo de tempo eu vou chamar de T2. Então, T é igual a T1 mais T2, certo? E o espaço total vai ser a soma, da primeira metade com a outra metade. Então, nós vamos ter duas partes iguais, porque falou que foi exatamente na metade do percurso. Então, a primeira parte vai ser D e a outra também vai ser D. Então, o espaço total será igual a 2D. Beleza. E agora vamos calcular, essa velocidade final. Então, a velocidade final, a velocidade média escalar, será 2D dividido por T1 mais T2. Só que a gente não sabe quanto vale esse T1, nem quanto vale esse T2. Então, vamos lá. T1, deixa eu dar uma coladinha. T1 tá em uma velocidade média de 30 km por hora. Então, 30 km por hora, a velocidade média é igual a distância percorrida D sobre T1, certo? Então, T1 será D dividido por 30, certo? Agora, T2. A outra metade, qual foi a velocidade? 60 km por hora. Então, 60 é igual a D dividido por T2. Então, T2 será D dividido por 60. Deixa eu partir aqui, Então, vamos lá. Então, quanto é T1 mais T2? Então, será D dividido por 30 mais D dividido por 60. Aí, o MMC será 60. Então, 2D mais D, ou seja, 3D dividido por 60. Então, a velocidade será 2D dividido por 3D dividido por 60. Divisão de frações, primeira vezes o inverso da segunda. Então, D no numerador
Passou uma moto abençoada, espero que não tenha atrapalhado. D no numerador e D no denominador, a gente corta. 2 vezes 60 dividido por 3. Isso aqui vai dar quanto? 2 vezes 60, 120. 120 dividido por 3, 40. Então, a velocidade média, total, será de 40 km por hora, certo? Então, é isso, gente. Vamos lá agora entender como a gente calcula e o que é a velocidade média vetorial. A velocidade média vetorial é calculada de acordo com as regras da soma vetorial. Para quem precisa revisar essas regras, eu deixei uma aula fresquinha aqui no canal, vou deixar a tela aqui no cantinho, acessem, deem uma revisada e voltem aqui. Agora, como que a gente faz, esse cálculo da velocidade média vetorial em cima dessas regras? Eu vou explicar melhor em cima de um exemplo de uma vez, então segue o enunciado na tela. No instante T1, um carro de Fórmula 1 encontra-se a 30 metros ao norte em relação ao box de sua equipe, e 2 segundos depois, a 40 metros a oeste do mesmo referencial. Determine o módulo do deslocamento vetorial e o módulo da velocidade vetorial média do carro entre esses 2 instantes. O enunciado nos disse, então, que no primeiro instante o carro estava a 30 metros ao norte do box. Então, essa bolinha aqui está representando o box. Então, no primeiro instante, o carro estava aqui, a 30 metros do box. No segundo instante, ele estava a 40 metros a oeste desse box. Então, aqui é o meu primeiro instante e no segundo instante ele estava aqui. E quer saber qual é o deslocamento dele do primeiro instante ao segundo instante? E aqui a gente percebe que deslocamento é uma grandeza vetorial. E aqui eu tenho um vetor para cima, para cima e verticalmente. E aqui eu tenho um vetor à esquerda horizontalmente. E na aula de regras de soma vetorial, eu disse o seguinte, que quando eu tenho 2 vetores que são perpendiculares entre si, a soma vetorial será dada através do teorema de Pitágoras. Então, ΔS ao quadrado será igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Beleza? Então, ΔS ao quadrado será 900 mais 1.600. Então, ΔS será raiz quadrada de 900 mais 1.600, que é 2.500. Então, o módulo de ΔS será 50. Então, do primeiro instante ao segundo instante, eu percorri 50 metros, O carrinho percorreu 50 metros. Agora, quer que a gente diga a velocidade média. E a velocidade média é ΔS por ΔT. ΔT nos foi dado no enunciado, que é 2 segundos. E ΔS a gente acabou de descobrir. Então, velocidade média será 50 dividido por 2. Então, velocidade média será 25 metros por segundo. Beleza? Então, agora que a gente entendeu velocidade média, tanto escalar quanto vetorial, vamos entender o que seria então a velocidade instantânea? Agora que a gente entendeu o conceito de velocidade média, eu vejo muita gente questionando o seguinte: se a velocidade média do carro durante o percurso foi de 50 km por hora, isso significa que o velocímetro dele não mudou, foi 50 km por hora, desde o momento que ele saiu de casa até o momento em que ele chegou no seu destino? Não, não é isso. A velocidade média, ela calcula a média da velocidade do carro no percurso, lembrando que não é a média ponderada, certo? Já o carro ele pode ter mudado a sua velocidade instantânea. Como assim? A velocidade instantânea é aquela velocidade que você percebe no momento exato em que olha para o velocímetro. Então, ele pode ter chegado a 80 km por hora, 60 km por hora, 10 km por hora, mas a média disso acabou sendo 50 km por hora.
A velocidade instantânea, né? Eu disse que é aquela que você percebe no momento exato em que olha para o velocímetro, né? Então, essa velocidade instantânea, ela é calculada quando o ΔT é tão pequeno que tende a zero. Então, o que acontece? Vamos pegar, por exemplo, uma corrida de Fórmula 1. Os carros apresentam velocidades instantâneas muito elevadas, né? Mas acaba que a velocidade média deles, se eles saem de um lugar e voltam para ele no final da corrida, é zero. Por quê? Se, aqui velocidade média é o ΔS, então se a posição final é igual à inicial, ou seja, S inicial menos S inicial, né? Se isso aqui é igual, S0 menos S0 é igual a zero. E zero dividido por qualquer número natural será zero. Então, por mais que um carro de Fórmula 1 tenha passado por velocidades instantâneas muito altas, se ele sai de um lugar no início da corrida e volta para ele no final da corrida, a sua velocidade média será zero. Entenderam a diferença entre velocidade instantânea e velocidade média? Espero que esteja claro. Então é isso, gente. Essa é a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, se inscrever, compartilhar com os amigos, para que a gente possa desfazer o maior número possível de dúvidas. Muito obrigada!